né? Para sempre vocês vão ouvir falar dessa prova. Já pensou isso? Vocês vão estar formados, aí vocês vão poder procurar a aula que vocês tiveram quando a professora falou da prova. Não, vou jogar tudo fora, né? Bom, gente, então, eu coloquei lá, eu vi que alguns de vocês mandaram a prova de novo. Na verdade, eu tive que abrir de novo o sistema, e quando eu abrir de novo o sistema, provavelmente agora, se vocês entrarem, vocês não vão conseguir ver de novo o comentário, vou ter que fazer de novo um negócio lá, salvar tudo de novo para vocês conseguirem acessar esse comentário. Mas acho que todo mundo viu o comentário, né? O comentário significa que todo mundo passou, tá? É claro, mas aí, assim, o que eu vou depois, se vocês quiserem conversar mais separadamente, eu vou fazer um cálculo, né? Então, eu dei MS, SS, MM, né? Geralmente para os textos, né? Então, o texto que está melhor, o texto que teve menos empenho, tal. Assim, eu sei que é até um pouco difícil dar nota nessas provas, porque elas não são provas, elas são exercícios, né? Então, é um exercício, óbvio que teve gente que foi muito além do que eu esperava, gente que ficou muito restrita, gente que não conseguiu desenvolver muito o argumento, mas isso faz parte do aprendizado de lidar com o texto sem fugir do texto, né? Porque a gente tende muito, a tendência que a gente tem é uma tendência que a gente tem na filosofia. É quando o texto está difícil, você escapa para todo lado. Aí você começa a falar da história, do pai do Kant, da mãe do Rousseau. Você escapa do texto. Ou você vai para o, preciso de um jargão para me salvar, preciso de um chavão para me agarrar. E você vai no manual e fala, tá, então isso aqui que do texto do Hegel é dialética. Aí você cola o título dialética e para você tá tudo bem, mas na verdade não está tudo bem porque você também não entendeu, né? A palavra dialética é uma palavra que, sim, se você coloca ali, tudo bem, está certo, pode estar certo, mas você está simplesmente trocando algo que você não compreendeu por um título, né? No livro que a gente estava escrevendo, né, eu e Yuri, que a gente está ainda com esses textos, né, eu escrevi um pouco assim, é como quando você vai no museu, da minha experiência, porque eu venho das artes e eu já trabalhei em museu, e você está olhando um quadro ali, esse quadro está te movendo muitas questões, está te comovendo, no certo sentido, né? Que comover é mover junto, né? Então você está ali extremamente instigado, e às vezes essa comoção ela não é agradável, porque você não está entendendo, ou você está, meu Deus, o que é isso? Aí você olha a legenda do lado, está escrito surrealismo. Você, ai, que bom, ufa, é surrealismo. Isso te dá uma tranquilidade, né? Mas também tira exatamente o que estava sendo interessante nessa experiência. Quando você estava realmente experimentando o quadro, era quando você estava se movendo em direção a ele, gostando ou não gostando. E eu acho que com os textos tem isso tem a ver também. Vocês vão ver muitas vezes, e vocês vão começar a perceber, inclusive, na gente, né, nos professores ou nos comentadores. Tem comentador que escapa do texto, né? Porque aquilo está muito complicado, você vai para o outro lado, você não explica exatamente aquilo. Mas eu entendo que isso é uma coisa comum, né? Porque a gente tende a procurar apoio quando você não está conseguindo realmente desdobrar o texto em outras coisas que não necessariamente são erradas, e a gente vai usar esses apoios, não é nada disso. É que eu queria fazer essa primeira experiência de imersão no texto. Então, é realmente uma imersão, inclusive eu estava lendo hoje a introdução desse livro aqui, Goethe, A Metamorfose das Plantas, tá? Que é a introdução, foi escrita pelo Fábio Nolasco, que é o nosso professor aqui do departamento, e ele fala no começo, o Fábio, exatamente do entorno desse livro, que é o livro do Goethe, que é exatamente a polêmica na qual Kant está envolvido no Resposta à Pergunta o que é esclarecimento. Então, coloca essa polêmica num jogo que é externo ao texto, e é bem interessante se vocês quiserem ler também. São questões que não estão no texto, evidentemente, não estão dentro do escopo do texto, mas que, claro, quando você vai para uma outra dimensão de estudo, você vai conhecendo também essas questões. Quem são os interlocutores de Kant? Por que ele escreveu Resposta à Pergunta o que é esclarecimento? Em que lugar histórico esse texto se localiza? Qual é a sua descendência? Quais são os seus comentadores? Enfim. Maria Angela, não, as notas não vão aparecer no Aprender, tá? Porque o Aprender calcula de um jeito e eu calculo de outro. Então, como que eu vou calcular as notas? Voltando um pouco a essa questão. Eu vou pegar, então, esse MS, esse S que eu dei para vocês, que está aqui um pouco já separado dessa prova, que é a prova mais importante, só que eu vou também olhar
quem participou de todos os fóruns. Quem não participou, tudo bem também, não é essa a questão. Quem participou de todos os fóruns, aí tá, sei lá, com MM, participou de todos os fóruns ganha um pontinho, tal, assim, né? Assim, vamos. Ai, gente, que coçar o nariz e vai gravar. E aí vai ficar um pouquinho mais, vai melhorando a nota, porque vocês tiveram essa participação, porque eu acho que a questão aqui era um pouco esse empenho, esse embate com o texto. E esse último texto que eu coloquei lá para vocês, que na verdade é só um comentário que vocês podem fazer, aí vocês podem fazer uma coisa bem externa ao texto mesmo, porque eu sei que esses textos não são textos com os quais a gente vai conseguir lidar analiticamente, até porque o tempo que a gente dedicou a eles foi muito menor. A gente ficou aulas e aulas e aulas no texto do Hegel. A gente ficou uma aula no texto do Quine. Inclusive, eu coloquei lá o videozinho para vocês do Quine. É bem legal o Quine falando. É um inglês, ele está falando em inglês, mas é um inglês simples, né? Assim, não é uma coisa muito complexa, não é Shakespeare. E tem legenda, o que ajuda muito, né? Quando a gente é ruim de inglês, que nem eu, a legenda ela te ajuda muito, né? Então, se vocês quiserem assistir lá quem era o Quine, né? Quem era essa figura, que é uma figura nossa contemporânea, dos anos 70, né? Da qual a gente tem vídeo gravado, então é uma coisa que já está bem próximo de nós, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois, enfim, para assistir esse videozinho, mas eu não vou perguntar nada do Quine, que eu perguntei ali, eu coloquei um trechinho sobre o Manifesto do Círculo de Viena, do qual a gente leu alguma coisa do Carnap, e o Quine, que é um discípulo dessa corrente, que é o que a gente chama de filosofia analítica, e coloquei ali um trechozinho. Isso entrar em configurações? Olha só. Pois é, gente, ó, pessoas mais inteligentes. Eu fiquei lá pastando para ler inglês, mas eu achei até fácil. Mas, e aí vocês, voltando, né, vocês vão ver o outro trechozinho, é um trecho do Heidegger falando daquela noção de superação metafísica. Ou seja, a questão é, dois modos de pensar a superação de uma crise da filosofia, da metafísica. Uma delas é a saída lógica, metodológica, e a outra é a saída, vamos dizer assim, para a origem, para as origens da filosofia. Então, são dois modos de pensar a filosofia, que eu queria só que vocês explicitassem um pouco daquilo que a gente falou, da que a gente comentou nas aulas, dá para vocês ouvirem novamente as aulas, irem aos textos, não precisa ser uma coisa muito longa, é só para vocês terminarem um pouco daquela completude no curso, né? Eu, inclusive, não vou conseguir dar a mesma atenção que eu dei para essa prova, para essa outra, né? De ler e comentar. Às vezes eu comecei a estar fazendo algumas correções de português, assim, não correções de português, mas às vezes é uma espécie assim, olha, se você tirar essa parte, colocar aqui, fica melhor, só para dar esses toques também de que a escrita e a compreensão e a argumentação são uma coisa só. Forma e conteúdo são a mesma coisa, tá? Então, saber escrever e saber argumentar são coisas muito próximas. É claro que tem gente que escreve tão bem que engana, né? Isso existe também. Mas também é um talento, né? Se você souber escrever tão bem que você engana, eu acho super legal, vai aí, né? A gente quer ser enganado porque o Logos, afinal, ele é soberano. Mas, assim, no certo sentido, uma falha formal é uma falha de argumento também. Ela não é uma falha, não, mas é português, é língua portuguesa, isso é externo. Não, ela é uma falha de argumentação, a não ser que a gente se transforme em lógico e escreva uma linguagem formalizada. Enquanto a gente não está nessa linguagem formalizada, e vocês podem ir para isso, vocês podem realmente querer trabalhar com isso, trabalhar mais rente à filosofia da linguagem, ótimo. Mas enquanto a gente não está nisso, a linguagem é o nosso tecido argumentativo. Isso vale para o texto escrito, porque agora todo mundo fala que não precisa mais escrever para aprender a escrever, porque a gente faz podcast e tal, tá, mas o podcast também é um texto. Assim, é um texto escrito ou um texto falado. Sair falando é uma outra coisa. Sair falando, tem gente que é muito articulado, ótimo, mas sai falando para vocês verem o que acontece. Eu mesmo, se eu sair falando, sai coisa assim, ninguém consegue acompanhar, nem se consegue me acompanhar e eu não saio falando. Então, sair falando também não é assim. As pessoas preparam o que elas vão falar, inclusive para dar um ar de que não foi preparado. Isso tem até um nome na retórica, que é a falsa sinceridade, né? Então, há uma construção. Mesmo quando a coisa é muito sincera, há toda uma construção por trás. Senão, a gente não consegue construir um argumento, né? Construir uma argumentação rigorosa. Então, uma argumentação rigorosa que é filosofia. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício final e eu tinha pensado numa data que agora eu queria que vocês falassem para mim.
Não sei como é que estão os outros cursos que vocês estão fazendo. Hoje é o nosso último dia de aula, porque o último dia de aula é dia 6, né, o último dia de aula do calendário é dia 6. Só que a gente tem 2 semanas até a nota. A nota eu vou dar dia 19. Então, Mariângela, o que vai acontecer? Vocês vão acostumar com isso, tá? Eu vou passar a nota para vocês e ela vai ser apropriada. Vocês vão ouvir essa palavra às vezes, né? Parece que alguém roubou a nota. E aí isso vai aparecer no histórico de vocês, tá? Então vai aparecer a nota apropriada lá. Essa nota apropriada é o resultado da nota da prova, tá? Essa provinha que vocês fizeram, dos fóruns, que depois eu vou mapear, tá? Retórica na filosofia. Vou ter que pensar, porque eu tenho livros de retórica aqui, mas de retórica da retórica. Mas, por exemplo, saiu publicado o Quintiliano, é um retor, né, uma figura da retórica. Saiu publicado, eu não tenho, até gostaria de ter, mas não dá. Praticamente toda a obra dele traduzida pela UNB, pela Unicamp. Quem é um grande estudioso da retórica é o João Adolfo Hansen, que foi inclusive da minha banca. Eu não vou achar esse livro que eu estou procurando há um tempão e não está aqui na minha frente. Ele tem um livro que chama Alegoria, por exemplo. Ele explica essa figura de linguagem, que é a alegoria, que é uma figura super importante. Um outro autor que trata muito de retórica é o Curtius, né, que é... Eu vou ler o título ali, porque senão não vou conseguir. Peraí. Aí eu vou levantar com esse vestido de chiquinho. É literatura europeia... Ai, meu Deus. É literatura europeia e Idade Média Latina, tá? Então ele vai pegar um pouco como a Idade Média se apropriou dos códigos de retórica da literatura antiga. Então esse também é um texto que pois é, só falta essa blusa virada ao contrário. Eu tenho essas blusas de chiquinha, né? Sempre tive, assim, essas blusas de chiquinha. Agora esse vestido especialmente é bem de chiquinha, mas enfim. É que ele é assim, como ele é confortável, né? Ah, obrigada. A Chiquinha, né? Vou fazer aquelas Maria Chiquinhas assim. Só que eu sou uma Chiquinha gorda, né? A Chiquinha que engoliu sua barriga. Bom, mas voltando, então tem um pouco essa questão assim da retórica. Aí tem um manual, os manuais de retórica moderna, assim, né? Tem a retórica antiga, que é do Quintiliano, que é que eu conheço um pouco mais, tá? Eu nunca consegui muito me embrenhar nas questões da retórica. Existe um texto também que eu já procurei muito, que se chama Retórica ad Hierenium, que é do Pseudo Cícero, tá? Não é do Cícero. Essa na verdade, são os livros de retórica que circularam durante a Idade Média, portanto, formaram os nossos conceitos de retórica, né? O que é a confissão de humildade, o exórdio, como que você constrói um texto. A retórica tem a ver com a oratória, então ela tem a ver com oralidade, ela tem a ver com como você fala, com a roupa que você põe, está tudo no Quintiliano. Tem um capítulo de como você se veste para você conquistar o público, de Chiquinha, né? Você vai vestir de Chiquinha para todo mundo ficar prestando atenção. Mas como você se veste, como você se porta, como você gesticula ou não, né? Porque gesticular também tem essa coisa do mágico. Eu estou fazendo assim com a mão, você está olhando para minha mão, eu estou falando outra coisa, você não está prestando atenção. Né? Então, tem toda essa questão do gesto, do como se põe, da confissão de humildade, que é uma questão muito importante depois na Idade Média. Né? Você fala, nossa, as pessoas eram muito humildes. Não, elas não eram, é um código retórico, é formal. Né? Você diz, esse texto que eu não tive tempo de preparar, blá, 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 e na verdade não é nada disso, você simplesmente está convidando os leitores, né? Você está sendo condescendente com o leitor, porque aí o leitor, você vai preparar o ânimo para uma coisa e você vai trazer outra, que vai, uau, espantar, né? Agora você já fala assim, eu vou fazer um negócio aqui maravilhoso, aí você faz uma coisa meia boca, e poucas pessoas deviam aprender confissão de humildade, que funciona muito. Mas, enfim, essas coisas vocês não vão aprender aqui no Departamento de Filosofia. Quem trabalha um pouco com isso, um pouco, é o André, né? O André Muniz, que é um Nietzscheano, né? Os Nietzscheanos trabalham muito com isso. O meu orientador de doutorado, o professor Leon Kossovitch, que também estudou Nietzsche, ele também estuda retórica. Tem alguma coisa aí, exatamente porque a retórica é aquele outro da filosofia que é um pouco ligado ao logo soberano, Gorgias, essas figuras. Então, e passa pela idade, pelos latinistas, pelos grandes latinistas, por Cícero, que a gente não estuda geralmente na filosofia. Não é que não estuda, tem filósofos que estudam, sim, mas a gente geralmente não tem uma cadeira
de filosofia antiga que dê conta da antiguidade romana, por exemplo. É muito raro, realmente, né? A gente fica muito na Grécia, depois a gente vai pular para a Idade Média Latina, então aí você vai pular para o latim medieval, né? Então é muito raro alguém que trate, por exemplo, desses autores como Cícero, Quintiliano, e esses outros, assim, mesmo esses autores que escreviam em grego, Luciano, Marcos Aurélio, a gente acaba não tratando desses autores mesmo, né? Que são autores desse período romano, greco-romano, né? Então, mas se vocês quiserem, eu acho que isso. Ah, existe um grupo, que esse grupo eu conheço de nome, porque eu li na revista Darcy, aqui na UNB, que chama Retor, acho que é isso. Que é um grupo de tradução de autores da retórica. Acho que a professora Sandra fazia parte, eu não sei se a Agatha faz parte também. E vocês podem procurar essas coisas aí que vocês vão descobrindo, tá? Esses universos aí de intersecção com a filosofia. Mas, gente, voltando à questão não retórica, qual seria o dia que vocês gostariam de entregar? Eu tinha pensado primeiro, aquele exercício de citação, eu vi que só 3 pessoas fizeram. Se vocês conseguiriam entregar esse exercício para eu fechar e poder comentar sexta-feira. Seria dia 5. É um exercício simples, né? Então, não tinha data, eu queria conversar com vocês. Ou no dia 6, vai, no último dia de aula, que é sábado, pode ser? Então, o exercício de citação ficaria para o dia 6. E esse exercício maior, que é tipo uma provinha mesmo, inclusive está naquele modelo laboratório de avaliação, em que só vocês vão ver o comentário que eu faço, porque no fórum todo mundo vê. Eu tinha pensado em ficar para o dia 9, mas eu não sei se vocês vão achar que fica muito em cima. Seria, hoje é dia 3, 6 dias até lá, 6 dias para fazer um texto que não é tão pouco tempo assim, é uma semana. Vocês acham pouco tempo? Pode falar. Sim, não, talvez. Beleza, então. Na verdade, dá tempo. Porque, assim, a não ser que todo mundo resolva voltar, porque, na verdade, eu acabei ficando com um grupo, esse grupo que tinha 40 pessoas, ficou com 27. Pode ser dia 10, pode ser, que aí dá exatamente uma semana, né? Então, dia 10, aí dia 10 eu fecho, porque tem um problema o laboratório, aquele modelo lá. Para eu começar a ver o que vocês mandaram para mim, agora eu não vejo, está aberto para vocês. Eu tenho que fechar. E quando eu fecho, vocês não conseguem mais postar, né? Então, fica isso. E dia 19, aí vocês veem. Isso no caminho também, se vocês quiserem me escrever, assim eu posso falar, um pouco, se vocês quiserem comentar o que eu falei. Aí no dia 19, a partir, ou antes até, porque eu pretendo passar antes as notas, aí vai aparecer lá no histórico de vocês, tá? Então é isso. E aí vocês já vão ter, a partir do dia 27 de novembro, tá? Os programas dos cursos do semestre que vem disponíveis no fio.nb.br. Tá parecendo menina de propaganda, né? No fio.nb.br, no dia 27 de novembro, a partir do dia 27, tá? Vão chegando, tá? Vocês já vão ter disponíveis os programas do semestre que vem. Aí vocês vão fazer ética, por exemplo, tem um programa de dia e um programa de noite, tá? E acho que no final dessa semana, eu acho que tem uma reunião que vai se discutir um pouco como é que vai ser o sistema do semestre que vem, se vai ser totalmente online ou híbrido, tá? Se vai ser um sistema híbrido. Eu acho que vai ser online ainda, mas que já pode começar aí com algumas disciplinas híbridas, né? Se vocês quiserem, assim, que eu não vou mais estar dando aula para vocês, né? Mas eu faria algumas aulas presenciais sem nenhum problema, assim, não tenho neura, tem gente que está bem mais neurótica, né? Isso, dia 10, 6 do. Isso. 6 do 11, exercício de citação, 10 do 11, avaliação. Depois eu escrevo lá no Aprender para vocês ficarem mais também não esquecer, tá? E hoje, né, que hoje é nosso último dia de aula, eu queria fazer aquilo que eu falei que eu ia fazer no começo do curso. Então, juntando as pontas, que seria comentar toda essa história que a gente viu ser construída até aqui, essa história da filosofia que foi construída até aqui, a partir de um outro ponto de vista, que é o desse livro aqui, né, como eu mostrei para vocês, Debates Feministas, do texto específico da Durcília Cornell, que vai falar exatamente dessa questão
da herança histórica, a partir do feminismo. E aí eu queria fazer uma certa construção, para vocês disso que a gente viu até agora, inclusive falando um pouco desse texto do Fábio que eu falei para vocês, né, que vai falar desse entorno das questões kantianas, né, da história histórica também, que é, na verdade, uma história das ideias, não é apenas um exterior que não tem nada a ver, né, é uma história das ideias, que como se construiu, na verdade, esse elemento do que a gente chama de história do iluminismo, que é a história moderna. Então, há uma construção aí, o Kant, os textos do Kant que eu peguei, o texto do Hegel que eu peguei, a crítica do Nietzsche, mesmo sendo uma crítica, elas estão todas no mesmo sentido, vão todos no mesmo sentido, que é narrar, vamos dizer assim, linearmente uma história. Né? Então, você construir uma herança que vem da Grécia, isso nem mesmo Nietzsche nega, nem mesmo Heidegger nega, nem mesmo o Quine nega, né? Porque o Quine fala das barbas de Platão. Então você constrói uma espécie de historicidade que começa na Grécia, que é, portanto, inaugurada com aquilo que a gente chama de filosofia, ou seja, com aquele momento em que a sabedoria, que tem algo, que tem uma face voltada para o Deus, uma sabedoria mítica que é da ordem da revelação, ela se transforma numa sabedoria humana, que é, na verdade, dialógica, que se aproxima da verdade, mas não tem mais a verdade na mão, que não é mais da ordem da revelação divina, é por isso que o Heidegger fala aquilo da deusa do Parmênides, né? Porque a deusa ela é da ordem da revelação, mas os filósofos já se afastaram dessa questão divinatória. Os filósofos não são gurus, mas não era isso que eu ia falar. Eles não são seres iluminados, seres entusiasmados, né? Seres que, portanto, são tomados por Deus. Eles não são porta-vozes dos deuses, eles não são oráculos. Né? Então, eles se afastam desse plano divino, mítico, né? Da verdade. Eles não são profetas também, né? No certo sentido. Eles são amigos próximos, aproximados, tendendo à verdade. É isso que é a filosofia. Então, a filosofia é essa construção discursiva, que depois também a ciência moderna toda vem por esse caminho. Mas vocês percebem que é uma espécie de história linear que foi criada a partir disso, que se intensifica muito fortemente a partir daquilo que a gente chama de iluminismo. O iluminismo, que quer-se um corte, né? Porque o iluminismo, principalmente a partir da Revolução Francesa, a gente vai fazer um corte e agora a gente começa de novo, ele é, na verdade, uma grande narrativa dessa história universal. É a história contada de um certo ponto de vista, né, que vai contar, portanto, esse esclarecimento do Kant, que é óbvio que ele diz isso, né? Então, as sociedades, todas as sociedades vão brigando, vão se digladiando, mas na verdade há um plano por trás, que é essa natureza humana, que está escrevendo uma história única, que é a história desse esclarecimento, que é essa história do amelhoramento do homem. E mesmo o Fábio fala muito dos românticos, né? Herder e os autores que vão criticar Kant, que vão se colocar do outro lado também dessa história do Voltaire, né, que é uma história do crescimento do homem, e mostrar que há também muita perda, que é essa noção do romantismo, né, de que há uma perda irrecuperável entre a modernidade e a antiguidade, mas ainda assim é uma narrativa aí que para cima ou para baixo ela tem vetor, e ela é única, ela é universal. Então ela se conta, vamos dizer assim, como uma linha única, ela se conta, portanto, como uma grande narrativa que incluiria tudo aquilo que nós chamamos de humanidade. No neoiluminismo, a gente está uma crítica ao iluminismo, né, que é um pouco o que a Lucília vai falar. E é um pouco essa questão que a gente vai falar um pouco hoje agora, bem rapidamente, né, na verdade. Mas, por exemplo, essa questão do iluminismo, né, que o próprio Adorno, naquele texto que a gente leu, já faz uma crítica. Ele diz assim, a humanidade, quando você pensa na noção de humanidade, ela veio aqueles que são irmãos, porque outros não são, né? Então você tem uma espécie de irmandade, né? Você tem uma irmandade seletiva, né? Alguns são a humanidade, aqueles que são livres, venham os bons, sigam os bons. Então sempre há a fada que não recebeu o convite porque ele caiu embaixo do tapete, né? Então essa que ficou fora, né, da história, que vai construir toda uma vingança, né, no certo sentido dessa noção de humanidade que já é criticada aí pelo Adorno. Mas essas autoras de que eu vou falar, elas estão trabalhando com uma crítica que foi mais radical, que é uma crítica que a gente chama, e esse termo também vai ser colocado muito em questão pela Durcília e por todas as autoras que estão nesse livro, que é um termo que foi cunhado, na verdade, na área das artes. Na verdade, ele foi cunhado dentro da arquitetura, né? E, na verdade, ele foi cunhado pela primeira vez por um autor latino-americano,
Depois ele foi usado por um autor brasileiro, que é o Mário Pedrosa, com outro sentido, mas ele tem essa sua abrangência universal a partir da arquitetura, que é o termo pós-moderno. Então, a modernidade é Brasília, é construir a partir do nada uma utopia que vai sempre para frente, que é o melhor, que é uma construção que nunca se viu, né, totalmente diferente de todas as outras construções possíveis, que se vale de tudo aquilo que é mais elaborado na sociedade humana para construir uma sociedade melhor. Essa é a proposta, vamos dizer assim, por trás de construções modernas, é claro, com todos os seus defeitos, como Brasília. Então, a ideia da modernidade, né? O termo que foi cunhado é pós-modernidade, ou pós-moderno. O pós-moderno é o contrário da modernidade. É o impuro, é o misturado, é o contaminado, é aquilo que vai dar conta de historicidades ou coisas que ficaram fora dessa grande linha da modernidade. No caso da arquitetura, é uma arquitetura que, longe do bom gosto do modernismo, das formas puras, vai apostar no mau gosto, no excesso, nas coisas populares, no kit, né? Por exemplo, um dos livros famosos desse universo do pós-modernismo tem o título Aprendendo com Las Vegas. O que se aprende com Las Vegas? Só coisa brega, né? Porque aqueles luminoso brega, da menininha fazendo assim, essas coisas trash, né? Então, Aprendendo com Las Vegas é o contrário de Brasília, né? Brasília é uma arquitetura que combate todo o excesso, é um pouco aquela coisa Círculo de Viena mesmo. O Círculo de Viena tem um pouco a ver com a Bauhaus, né? A escola de arquitetura de onde veio a inspiração de Brasília. Você não tem mais uma imitação de mármore, colunas pseudo-greco-romanas, você apaga tudo isso porque é uma arquitetura sincera com o que ela é concreta. Tem até aquela frase famosa que eu sempre cito, do Niemeyer: eu combati uma arquitetura que não expressava o concreto armado. Então, o concreto armado é concreto armado, ele não finge que é mármore, ele não finge que é estuque, ele não finge que é esculpido, ele é concreto. Então, e ele é o que é, e é o que ele me permite construir. E eu vou construir de forma nua. Aparece a estrutura. Se a gente estivesse lá na sala de aula, vocês iam entender isso, né? O teto é de isopor e está tudo zoado, voando os pedaços, né? Aí, assim, a janela é de correr, assim, não tem um monte de firula em volta, tal. Então, essa ideia é muito da ideia do modernismo. A ideia de Las Vegas é o contrário. É uma espécie de ilusão da ilusão, da ilusão, da ilusão, que incorpora elementos kit, elementos de uma historicidade outra, coisas que vieram de outros lugares. Na filosofia, a noção de pós-moderno ela tem várias interpretações. Um autor que foi, assim, ficou com a pecha de pós-moderno, que é o Lyotard, Jean-François Lyotard, ele escreveu um livro pós-moderno escrito às crianças, mas ele pensa o pós-moderno como uma outra coisa. E ele vai entrar numa celeuma, o Lyotard, com um autor que vem da tradição desses autores que a gente está lendo, Hegel, Nietzsche, Adorno, que é o Habermas, o Jürgen Habermas, que está vivo ainda, né? É um filósofo nosso contemporâneo, tipo a rainha da Inglaterra, mas ele é um filósofo, tadinho, não pode ficar falando essas coisas que é feio, né? Mas ele é um senhor já, bem senhor, e ele é um herdeiro da teoria crítica. E ele vai escrever um texto que ficou muito famoso, inclusive está nesse texto, nesse livro aqui, republicado, tá? Mas ele escreveu numa revista, O Discurso Filosófico da Modernidade. Ele colocou depois, então, como uma espécie de prefácio, e aí eu vou começar lendo aqui: Modernidade, um projeto inacabado, era o título de um discurso que pronunciei em setembro de 1980, quando recebi o prêmio Adorno. Então, modernidade, um projeto inacabado. O que o Habermas vai dizer? Contra todas as críticas que se fizeram a essa narrativa moderna, que essa narrativa moderna, ele é da escola de Frankfurt, o Habermas. Ele é considerado um autor da escola de Frankfurt, ou da teoria crítica, se vocês preferirem, né? O que o Habermas vai fazer? Depois de todas as críticas que essa linguagem, essa linearidade moderna recebeu, entre elas a de ser europeia, a de não dar conta do colonialismo, ter servido também como instrumento de colonialismo e imperialismo, ou de ser masculina, isso menos, mas enfim, também, ou de ser, na verdade, dominação e poder,
ou de implicar apenas uma espécie de universalização de um discurso apagando os outros, por exemplo, a universalização do discurso moderno, da arquitetura que apagou todas as formas vernaculares de arquitetura, o que não é bem verdade, tá? Porque a parênteses, a arquitetura moderna, pelo menos de Brasília, ela nasceu um pouco no terreno do que se chamava neobarroco, né? Que vem dos Costa. Então ela tem uma mistura vernacular muito grande. Mas enfim, você apagava essa coisa, assim, o letreiro de rua, tal, limpava. Então era uma espécie de limpeza que essa história fazia com as outras historicidades múltiplas, contaminadas, enfim, para dar um direcionamento só. O que o Habermas diz? Sim, só que isso não significa que a gente deva jogar a ideia de modernidade fora. Mais ou menos como o Adorno fala que a gente não deve jogar a ideia de progresso fora por causa das críticas que a noção de progresso merece. Nós temos que pensar, ao contrário, que essa linha da modernidade, que é a linha do esclarecimento, que é o movimento da racionalidade iluminista, é um projeto inacabado. O que significaria isso? Continuar esse movimento hegeliano, no certo sentido, de mover essas determinações e continuando esse projeto. Esse projeto não terminou. Então, portanto, esses problemas que apareceram no caminho, eles devem ser remetidos à própria razão que deve investigá-los. Então, o inacabado do projeto da modernidade é isso. Nesse sentido, por exemplo, o Habermas coloca o Nietzsche como um antimodernista, né, um anti-iluminista. Só que você pode pensar que não, contra o Habermas. Que o próprio Nietzsche faz isso, ele pega algumas coisas que o iluminismo não investigou e põe na mesa para investigar também. Então, essa ideia de que a roda da modernidade, esse processo, ele continua, ele não parou. Então, portanto, a pós-modernidade seria abandonar o processo da modernidade no meio e abandoná-lo, diz Habermas, num sentido que, para Habermas, é neoconservador. Por quê? Porque você perde exatamente aquilo que também o Adorno aponta, uma dimensão projetiva. E você fica, então, muito confortável com aquilo que você chama, entre aspas, de política real, realpolitik, né? Política real das coisas tal como elas são, entre mil aspas, porque elas sempre foram assim, e, portanto, eu perco qualquer tipo de horizonte de normatividade, né, de projeto. Essa é uma das teorias. Contra essa teoria do Habermas, se levantaram vários autores, dizendo que, na verdade, essa é uma das grandes narrativas da modernidade. A outra grande narrativa, o Lyotard vai dizer isso, é a narrativa do marxismo. O marxismo seria também uma grande narrativa universalizante, que fala, então, que desse alvorecer da classe proletária, enfim, esquecendo em torno dessa única linha várias questões. E por isso essas narrativas elas entraram em crise. Então, essa crise das grandes narrativas, que a gente dá o nome de pós-moderno, ou os próprios pós-modernos, para não ficarem tão aproximados ao Paulo Portuguese, né, que é esse Viva Las Vegas, aí, o Treino com Las Vegas, que é um pouco esse abandono da modernidade, que tem alguma coisa um pouco de um cinismo reacionário, no certo sentido. Reacionário em que sentido? Não, essa modernidade, você ri da modernidade, né? Você tem um certo cinismo que é meio paralisante. Então, para se afastar um pouco dessa questão, que eu acho que está mais implicada na arte, por exemplo, quem são os grandes artistas do que a gente pode chamar de pós-moderno? São os artistas da pop art. Vocês devem conhecer o Andy Warhol, né? Quem mais? O Andy Warhol, eu só conheci um, né? Não. O Liechtenstein, esses autores tinha um lá que até conhecia pessoalmente, esqueci o nome dele. Tô velho. O Andy Warhol morreu jovem, mas assim, você pode pensar que existe uma dimensão crítica ali, mas existe também uma espécie de namoro com essa cultura de massa, que faz com que as coisas pareçam um pouco indistintas, indissociáveis. No Brasil, por exemplo, a apropriação dessa cultura pop teve um outro desenho completamente diferente, porque ficou contra a ditadura, então tem outro desenho também não é tão simples assim, mas toda essa ideia do pós-moderno ficou muito aproximada a esse tipo de cinismo, né? Ou não que a pop art tivesse isso, eu acho que até o Andy Warhol você pode lê-lo como uma figura muito
crítica, né, muito ácida, um cinismo ácido, né. Tem uma entrevista do Andy Warhol que vocês precisam assistir, é a coisa mais engraçada do mundo. Ele senta assim, né, ele tinha aquele cabelo dele, então ele era uma personagem, ele já não era um sujeito, ele era uma personagem que você nunca sabia se era ele ou não, porque ele tinha uma cara meio, né, assim, era uma fantasia um pouco, né, um jeito de se vestir e tal. E aí a entrevista é assim, ele senta lá e ele fala: "O que você quer que eu diga? Faça a pergunta e me diga o que você quer que eu responda". Assim, tipo, assim, aí a pessoa que está fazendo a entrevista vai ficando muito irritada, né, ele quer que eu faça as perguntas e eu responda, assim, sabe, assim, tipo, meio jogando que aquilo é simplesmente uma convenção. Isso é verdade, sabia, porque quando a gente vai dar entrevista tá tudo combinado. Mas é um pouco essa questão de você mostrar cinicamente esse outro lado, né, ou outro que eu acho genial do Andy Warhol é ele filma o Empire State, né, ele filma um prédio, ele filma por horas esse prédio, sem nenhum corte. E aí ele mostra, na verdade, como arte é edição, porque você não consegue, a sua atenção é incapaz de ficar assistindo aquele vídeo por horas, né, que não tem nenhum corte. Aquilo lá, ele fala assim, isso aqui é a vida real. Portanto, a arte ela é um recorte disso. Né? Então, e ele mostra isso exatamente com esse jogo. Né? Mas, enfim, todas essas questões que se davam dentro da arte. Então, ele mostra, na verdade, que há uma edição, inclusive uma edição da história. A questão das feministas é um pouco essa. O feminismo é um desses outros da história moderna, né? As mulheres, mesmo na Revolução Francesa, elas não tiveram papel, então somos todos iguais, igualdade, tal, mas as mulheres não, menos. Então você tem um papel muito separado, muito específico para as mulheres, elas não fazem parte desse grande homem universal, né? Hoje em dia isso já ficou comum, né? De se falar todas, essas coisas assim e tal, né? Que a linguagem tem essa marca do masculino, etc. Já é uma crítica que já é um pouco açucarada, porque ela já desceu, né? Ela já se transformou num lugar comum, mas é um pouco essa ideia de que o sujeito universal é o homem, né? Ele é masculino. O sujeito transcendental é o homem. É, não, mas você consegue, de qualquer coisa ficar gravada, Eliane. E aí, assim, essas autoras, elas vão discutir exatamente que outra história é essa, que outra história é essa do feminismo. Mas a coisa também não é tão simples, é simplesmente a gente joga no lixo a história da modernidade e constrói uma história pós-moderna que seria a história do feminismo. Por que não é tão simples assim? Porque feminismo, os ismos, né, essa ideia de um movimento que é programático, né, iluminismo, feminismo, né, o ismo, né, você tem essa coisa de um processo, né, que é processual, está intimamente implicado, essa noção de feminismo, essa noção de processo, numa ideia que é de que você vai transformar a sociedade. Então, o feminismo, ou qualquer outro ismo, né, que você for pensar, ele tem que estar pensado num certo horizonte de mudança. Então, se você volta atrás do iluminismo e diz que as coisas são, porque a natureza é assim, porque a história sempre foi assim, a gente vai cair numa espécie de um lodaçal em que nós vamos ver elementos retrógrados, mitológicos, da figura da mulher, né, que isso aconteceu muito numa espécie de retrotopia, né? Você projeta para trás, projeta para elementos antigos, míticos, biologizantes, todos esses planos, quando você perde exatamente essa dimensão normativa que aponta para fora. A dimensão normativa é um grande problema também, que isso já é uma questão do Habermas, né? Se você perde um horizonte normativo e você diz que tudo é cultura, e aí é o que a gente chama de relativismo, né? Que tudo é relativo, você perde completamente qualquer dimensão de apontar para fora desse universo dado, pronto, cultural, entre aspas, né? Arquetípico, cultural, mítico, entre aspas. Ah, eu vou até fazer aqui um exemplo que é um exemplo extremamente banal, mas que hoje em dia é bem atual e está bem aí na moda do debate. Se você perde esse horizonte de normatividade, de onde você fala para criticar o Talibã? Por exemplo, né? Se tudo é cultural, ela é uma outra sociedade, e realmente, é um outro modo de pensar, as mulheres lá têm outra função. Ou seja, se você perde essa normatividade, esse chão normativo, que é moderno por excelência, você perde qualquer capacidade normativa clara, porque se você pode contrabandear uma normatividade pela porta dos fundos. Então, você faz uma espécie de
jogo normativo que não se explicita, o que pode ser um pouco ideológico também, né? Porque você não explicita com qual norma você está agindo, porque você age com dupla norma. Eu respeito a sua religião desde que você respeite os direitos das mulheres, que na verdade são direitos que vêm de um outro tipo de norma, percebe? Que é o que o Habermas chama de criptonormatividade. Criptonormatividade é uma normatividade contrabandeada escondida, né? É uma normatividade envergonhada de si, porque essa normatividade ela tira a sua força do solo da modernidade. Todo esse debate vai aparecer nesse livro aqui, tá? Então, todo esse debate com uma outra roupagem, então não quer dizer que feministas não leiam homens, isso é uma bobagem total. Muito pelo contrário, elas estão aqui debatendo com Habermas e debatendo mesmo, né? Assim, com Habermas, com Foucault, porque o Foucault é a outra personagem com quem o Habermas vai se bater, mais até do que com o Lyotard, porque o Lyotard ele sequer cita, com o Lyotard, do pós-moderno, com o automodernismo. Automodernismo é o termo que se usa para as artes, né? Do automodernismo. Brasília é o ápice do automodernismo, né? Que é um troço assim, que subiu assim e cria uma pureza estética tal que é uma coisa totalmente nova. Então, esse automodernismo. Então, elas estão debatendo com essas questões. E não é tão simples dizer que a gente pode dispensar o horizonte normativo da modernidade, porque o feminismo nasceu nesse horizonte normativo, no sentido de que qualquer tipo de perspectiva de mudança, ela tem algum tipo de implicação nesse modo de pensar a história, né? Numa história que não é acúmulo, que não é sempre a mesma, que não é mítica, né? Então, essa história que é, de algum modo, dialético-hegeliana, ou não necessariamente nesse caso, mas que aponta para uma questão também de classe, porque elas também vão levantar essa questão, né? O feminismo ele vai ter intersecções com outras questões que não são apenas o ser mulher, porque ser mulher não é algo que seja essencializado, porque senão você cai num essencialismo também é o reverso do ser homem. Ser mulher branca, europeia, ser mulher branca, latino-americana, ser mulher negra, europeia ou americana, ser mulher negra, latino-americana, ser mulher negra, africana, são coisas completamente diferentes. Ser mulher de classe média alta, ser mulher de classe média baixa, de ser mulher pobre, tudo isso tem que estar implicado nesse desenho. Ou seja, as interseccionalidades do feminismo, elas se dão com todo esse problema da modernidade e da pós-modernidade, e mais com os problemas que foram trazidos também pelas perspectivas políticas, Marx, enfim. E mais, o feminismo é, antes de tudo, um pensamento político. Né? Ele tem essa função política. Ele pode ter uma forma jurídica, que é um pouco que a gente vai ver nesse texto, dos direitos das mulheres. Ele pode ter uma forma ativista, mas ele sempre tem muito esse desenho político. Então, o feminismo ele vai ser exatamente um nó, vamos dizer assim, nessas questões, porque, por um lado, ele vai criticar a modernidade por ser uma narrativa única e masculina, falocêntrica, né, como vai se falar. Por outro lado, ele vai também criticar essas múltiplas perspectivas ditas pós-modernas, porque elas caem num relativismo a partir do qual pode se perder uma normatividade política e ativista, porque assim, não, mulher é tudo igual, ou a mulher é mulher dentro de uma cultura, então você criar um pouco essa questão, ou uma questão de mercado, uma figura de mercado, porque muitos dos ativismos, quando eles perdem essa normatividade forte, eles viram setores de mercado, né? Vocês têm visto isso, nós temos visto isso sem fazer uma crítica profunda, mas nós temos visto isso o tempo todo, né? Você tem uma apropriação desses debates pelo mercado muito rápida. E aí ser mulher vira uma forma de vender shampoo, de vender sabonete da Dove, produto da Natura, a mulher real, aí aparece mulher de todo jeito. Né? Então você se apropriou, é claro, tem uma função, não vou nem entrar nisso, mas você se apropriou de um debate que é ativista e político para normatizá-lo, normalizá-lo, vamos dizer assim, no status quo do capitalismo. Você cria simplesmente um outro setor. Você tem essas mulheres que vão comprar esse produto e você vai ter às vezes na mesma gôndola, o produto para outra mulher, aquela que é mais tradicional, ok, todas as mulheres que têm dinheiro consomem, tá ótimo, né? Então, tem também essa questão que, se você perde essa normatividade, você cai nisso.
que é um pouco o que o Habermas aponta, num neoconservadorismo, né? Então as coisas são assim mesmo, né? Então eu acho que é muito interessante pegar a ponta dessa crítica à modernidade e a essa história que nós escrevemos até aqui, né? O nosso curso escreveu essa história, não sei se vocês perceberam, né? Nós viemos de Kant, mas a gente acabou passando pela antiguidade, um pouco pela porta dos fundos, né? Um pouco lá pela Nicole, depois pelo Nietzsche, depois pelo Heidegger, mas a gente construiu esse desenho, que é essa linearidade, passamos pelo Hegel, não falamos de Marx, mas Marx está apontado aí nessa figura, né? Então, essa questão de você apontar para uma questão política, social, de mudança, o próprio texto do Kant fala disso, né? Como é que você muda uma sociedade, para chegar um pouco nessa borda crítica que é o outro. E aí eu peguei para ler, eu não sei se vocês tiveram tempo de ler, imagino que não, o texto da Durcília Cornwell, não porque eu concorde plenamente com ele, mas porque dentro do debate ele era aquele que me parecia mais simples de ser lido separadamente, porque vocês vão ter várias perspectivas implicadas. Uma perspectiva mais próxima à teoria crítica, então que pensa assim o feminismo como um desdobramento da modernidade inacabada, né? A modernidade inacabada agora vai incluir também essa outra perspectiva. E dentro dessa perspectiva, você criticar qualquer terreno que você chame de pós-moderno. Aí, aquelas que são chamadas de pós-moderno, pós-moderna ninguém quer dizer que é, tá? Que nem positivismo, isso ninguém quer ser. Mas aquelas que são chamadas de pós-modernas, elas também vão criticar essa perspectiva da teoria crítica, mais a Judith Butler e tal. Então, você tem muito essa tensão entre elas, né? E a Durcília Cornwell, ela vai trazer uma perspectiva de tentar criticar essa questão de ser acusada de ser pós-moderna, ela vai dizer que não é exatamente essa questão, ela fala disso no texto, mas ela põe uma outra questão também que eu acho muito interessante, que é a apropriação que o feminismo faz, são as réplicas, né? São réplicas e tréplicas, né? Enfim, então ela vai falar que o feminismo faz da figura da mulher que foi criada, e nisso a teoria crítica está implicada fortemente, pela psicanálise. Né? Então, você sabe que a teoria crítica, Freud é um contemporâneo de Adorno, né? Assim, de Benjamin, está ali meio próximo, a teoria crítica ela vai se valer muito, esses autores, Adorno, Benjamin, e depois o Habermas, um pouco menos, mas enfim, dessas perspectivas abertas pela psicanálise, por Freud, por essas figurações do homem não só como um sujeito pronto, mas como um sujeito que está implicado no inconsciente. E aí as figurações da mulher. E as feministas vão tratar muito com a figura do Lacan, que é um desses psicanalistas, que não é freudiano, mas e também não conheço, não vou entrar numa. E uma das críticas que se faz a elas é que vocês pegam Lacan, e Lacan tem uma imagem masculina do feminino. Né? É sempre um pouco esse jogo, né? Como que você se apropria de Lacan. E aí a Durcília vai dizer que sim, e não, né? Porque exatamente nessa figura negativa, a figura que ele dá da mulher, que vai dar para nós, mulheres, um outro desenho dessa figuração, que é uma figuração que se dá por aquilo que é o não explícito. Então, indo para o texto rapidamente, mesmo, se vocês quiserem depois ler esse texto, na verdade, vocês viram que eu peguei o texto como um exemplo da crise que nós vivemos atualmente, dessa narrativa que a gente fez agora. Mas como essa crise que a gente viveu, está vivendo fortemente, ela depende hegelianamente falando, vamos dizer assim, de questões que estão lá na tradição. Não é que, para ler, a gente tem que saber, você tem que entender um pouco também que as feministas elas se apropriam desses debates. E elas, para o bem e para o mal, concordando ou não, elas estão nesse campo. Então, a Durcília Cornwell começa falando que a Judith Butler e ela foram jogadas num canto aí nesse debate por uma vala comum chamada de pós-modernismo. Então, ela vai querer exatamente explicitar o que é essa categoria de pós-modernismo. E ela vai dizer que pós-modernismo, no entender dela, é algo que deveria ficar apenas reservado à teoria da arte. Então, pós-modernismo deveria ser algo que deveria se conservar ali no âmbito da teoria artística, do automodernismo, e deveria ser conservada ali, então, que o que elas estariam fazendo não teria que ser misturado, vamos dizer assim, com essa teoria do que se chama de pós-modernismo,
por essas autoras como a Nancy Fraser e a Sheila Ben Habib, que seriam mais próximas à teoria crítica. Então, não, elas não querem também ficar empurradas por nesse canto. E então ela vai falar um pouco dessa questão, né, que como que ela trabalha essa questão, como trabalhar então essa questão do afastamento dessa figura da teoria crítica, e ela vai falar aqui na página assim, 217, essa avaliação requer que entendamos completamente a motivação inconsciente e a fantasia social diferenciadas por contextos culturais. Ou seja, não estou dizendo que cada cultura é uma, que eu não tenho normatividade para lidar com essa cultura, estou simplesmente dizendo que é preciso também entender que há outros núcleos normativos e outros modos de conceber essa história. E aí ela continua. Além disso, não há nada de fundacional ou universalista sobre esse programa de pesquisa social crítica, particularmente na minha insistência de que o gênero é mais bem entendido como sistema codificado de diferenciação estratificada, incompatível com a mudança histórica para a diferenciação funcional da modernidade, ou seja, uma análise histórica. Ela diz assim que ela pensa muito mais essa distinção, essa insistência na distinção do gênero feminino, muito separada dessa questão, então, da modernidade, da pós-modernidade. É exatamente o que ela vai fazer, trazer essa questão do Lacan, que ela não acha que é fundacionista, né? Que ela não entende como sendo uma ideia de que eu vou fundar uma figura de mulher, com M maiúsculo, em cima de uma lógica que de uma imaginação masculina. E ela vai defender exatamente essa coisa. E aí ela diz que o que o feminismo faz? O feminismo ele é eticamente intimado a investigar o sentido histórico dado à categoria de feminino, de feminismo. Então, ele é eticamente convocado a entender que lugar é esse. E para entender que lugar é esse, exatamente o que a gente fez aqui, né, é tentar entender como é que se construíram esses lugares. E aí ela vai mais para frente, sem reflexão histórica sobre como a história é moldada, ou seja, sem fazer esse processo, pelas categorias nas quais está investida, arriscamos ver resistências apenas em nossos termos. Então, você tem que resumir sempre a história à sua história. Como resultado, podemos deixar de avaliar adequadamente ou até mesmo ver as lutas de mulheres de culturas e classes diferentes como ações que contam a partir de uma perspectiva feminista. Posto de forma simples, a história não está meramente ali. Ela está ali como é conhecida. Ou seja, há sim outras narrativas, não apenas a única narrativa, que é a narrativa da modernidade. Isso não significa que nós somos pós-modernas, significa que nós estamos também tentando incorporar, dentro dessa imagem de modernidade e de história, outras histórias. Né? E aí ela vai falar desse outro, do outro integral. Né? O outro integral parece uma coisa meio de... Eu lembro sempre que o Alex, que é um professor aqui do departamento, ele falava que ele estudava o Visconti, né? Que é um cineasta. Aí queriam fazer um catálogo que chamava assim, toda a obra do Visconti chamava Visconti Integral. Ele falou, Visconti Integral é panetone natureba, né? Assim, mas enfim. Então, falar assim, o outro integral também parece para mim uma coisa mesmo tipo biscoito, né? Mas, com Berhabib, acredito que o feminismo existe de pensar no outro integral. E, por isso, precisa manter um momento indelével de utopismo e persistir nele. Ou seja, precisa sempre ter essa dimensão do sair disso que está dado. E esse outro integral é exatamente o que permite a Dulcília, né, na leitura dela, se valer da noção de falta que é própria à constituição da mulher nas visões da psicanálise, enfim, desse outro, né, o feminino visto pelo homem, né, é, exatamente porque o feminino pode ser o outro, esse grande outro. E ela vai falar, né, o feminismo demanda nada menos do que a criação de um simbólico feminista que se alimenta do imaginário feminino e contesta os limites do discurso estabelecido, a partir desse discurso, evidentemente. E aí ela vai falar mais para frente, ela vai falar assim, também que o Adorno é uma figura muito importante nessa questão. Então, essa ideia do feminismo ser reduzido à falta, né, que é um pouco essa ideia de que a figura feminina ela é uma figura da falta, né? É uma figura que você diz pelo outro, né? Você diz pela imaginação masculina. Inclusive, eu queria ter feito para vocês um PowerPoint, eu até ia fazer, tá? Mas eu fiquei com um pouco de medo, porque a gente vive uma época muito estranha, mas toda a imaginação masculina, principalmente no século XIX, em torno da figura da mulher,
é muito interessante, assim, a figuração da mulher é exatamente de uma espécie de dimensão monstruosa, de dimensão avassaladora, como um outro completo, o outro total que esmaga essa subjetividade. E aí várias figurações da femme fatale, da mulher como uma giganta, que inclusive é uma poesia muito bonita do Baudelaire. Existe um quadro famoso, que hoje em dia, se eu mostrar, pode pegar um pouco mal, que chama A Origem da Vida, que é do Gustave Courbet, que é um quadro bastante escandaloso, que hoje em dia, se vocês colocarem no TikTok, em qualquer lugar, vocês vão ser cancelados, né? Existe um quadro também bem posterior de um surrealista, que é o Henri Magritte, que também uma vez eu mostrei na sala de aula. Olha o que a gente mostrava na sala de aula, que é o rosto, é um rosto de mulher, né? Um retrato de mulher, só que no lugar dos olhos tem dois peitos e no lugar da boca tem a xereca, né? É horrível, assim. E por que ele está então, essa imagem um pouco da mulher, como vocês já viram essa? Joga aí, deixa eu achar aqui. Enfim, ai, até esqueci o nome. Magritte, mulher, vamos ver se eu acho rapidinho. É bem, já achei, foi a primeira. É é, bem chocante. Então, essas figurações de mulher, né, que o século XIX legou para nós, porque no século XIX você está exatamente nessa dimensão de. Nossa, gente, ó, mas não fiquem chocados, tá? Então, essa dimensão um pouco assim desse apagamento, na verdade, da figura feminina, né? Tem outra imagem que eu vou botar aqui do Courbet também. Essa do Magritte é do A Origem da Vida. Então, exatamente nesse outro absoluto, né? Esse outro absoluto, que é inclusive uma figura de pavor, vamos dizer assim, é, que subjuga, vamos dizer assim, a figura masculina, é exatamente aí, diz que a Dulcília diz, que você deve construir a imagem do feminino. Né, essa figura também. Eu tinha procurado também uma que é a figura do Kubin, né, do Alfred Kubin, que é uma, sempre assim, é uma cavernona, né, assim, a cavernona aí, né, e aí o homem assim se arrastando para a caverna lá, assim, essa coisa assim, né. Então, o que a Dulcília faz? Ela recupera exatamente essa estrutura, que é uma estrutura da psicanálise. Quando você se entende como um, você se entende como um contra o outro. Geralmente, você se entende como uma individualidade, um algo contra aquilo que é a sua mãe, por exemplo, porque no começo a criança acha que ela e a mãe são um só. Ela não tem essa noção de que há uma individualidade. Aí ela se percebe, a criança, como esse outro em relação à mãe. Portanto, a figura do feminino é a figura desse outro absoluto que é englobada e que precisa ser engolida, e aí a Dulcília vai dizer, para que o homem no sentido masculino, mas também a mulher, quando ela está dentro desse universo masculino, se entenda como autônomo. A autonomia é exatamente porque ela engoliu a heterogeneidade, o heterogêneo e se tornou um. Então, essa figura que está sumida, desaparecida, vamos dizer assim, nessa noção de autônomo, é ela que você deve recuperar pelo negativo. E ela diz aqui na questão da autonomia, né? Como nos lembra o romance de Walker, daqui a pouco a gente vai falar, não pode haver autonomia para as mulheres sem a revelação do nosso sexo, e com essa a definição do ideal de autonomia. Porque ela vai dizer exatamente, um pouco antes, que a autonomia, né? Ela vai dizer assim, essa criação, ela é exatamente a criação da grande mãe, né? Ele vai dizer aqui, assim, do Lacan, como argumentei no ensaio incluído neste volume, a importância da teoria psicanalítica de Jacques Lacan para Derrida é que ele fornece a explicação mais atraente de como as estruturas de linguagem consciente são inerentes por meio de um apagamento inconsciente do feminino de ordem simbólica, inseparável do apagamento da importância da mãe. Então, a mãe se transforma nisso que é o sentimento oceânico de que você faz parte de algo, naquilo que você apaga, exatamente. Esse apagamento acontece através da ereção do falo como significante transcendental, que cimenta sentido por causa do privilégio acordado no masculino. A ereção do falo como significante transcendental da força cultural operacional à fantasia de que ter um pênis é ter o falo, ou seja, ter o cetro, é ter o poder, com todas as supostas qualidades mágicas de criação e potência. A fantasia de que o falo é o único símbolo de regeneração está na base da linhagem patrilinear e do patriarcado.
Então ele vai interpretar também a figura do Lacan, tal, e ela vai falar então desse romance da Alice Walker, que não tem tradução, para o português, né, exatamente dessa questão da culpa adulta diante dessa figura, do feminino que você teve que solapar para se entender como autônomo e como aquele que se autoproduz a si mesmo. Você não se autoproduz a si mesmo, você se autoproduziu a partir de um outro que você escondeu, num certo sentido, você desapareceu com ele. E aí ela vai falar assim então, um pouco do apagamento do sexo feminino, que é interpretado no ritual que faz da falta da mulher uma realidade apavorante. E aí, no romance, ela cita uma parte do romance, a Durcília, dessa Alice Walker, a menina está olhando uma boneca, e ela diz assim: nesse esquema não devemos ter vaginas, diz Olivia, como esperteza na fala que algumas vezes a caracteriza, porque é através desse portal que o homem confrontou o maior e mais injusto mistério conhecido por ele próprio reproduzido. Não a partir de si mesmo, mas a partir de um outro. E aí as bonecas, ela vai dizer, né, e não à toa, as bonecas, os brinquedos, eles trazem essa marca, os brinquedos que exatamente apagam, vamos dizer assim, essa distinção da figura do. Ó, mandei aqui a figura do Courbet para vocês. Disse muito que a Simone fala que esse apagamento da mulher já se dá no afastamento da criança com a mãe. Sim, sim. Quando ela procura uma certa autonomia. Exatamente, a autonomia, aquela autonomia kantiana da razão, aqui é uma autonomia kantiana da razão, né, que precisa apagar esse outro, esse grande outro, que é o feminino. Então, esse grande outro, que é o feminino, que tem que se encontrar, portanto, nesse negativo da figuração. Por isso que ela fala da boneca do romance, né? A boneca do romance, e ela vai falar disso, assim, vocês já viram escultura com aqueles anjinho mijando, vocês já viram, né? Em fonte, a boneca que faz xixi, você dá uma madeira, faz xixi, banana, tal, mas as bonecas nunca têm vagina. Então, esse é um interdito, né? Elas têm até elas têm coisinha na bunda, rachinho na bunda. Elas, assim, não tem coisas melhores para falar, né? Mas você apaga. Então, esse apagamento é exatamente como se fosse uma espécie de zona obscura, exatamente porque é o outro radical. Então, ela vai falar um pouco dessa questão de como a mulher tem que se encontrar exatamente nessa figuração. E é por isso que estudar Lacan é interessante, né? Não, então, ela está, na verdade, defendendo, né, essa questão da perspectiva lacaniana, exatamente porque você pode inverter um pouco esse vazio, né? Lá onde há um negativo, encontrar esse outro radical. E aí ela continua, né? Elas estão no Derrida, tal. Ela faz assim que ela vai citar um texto da Toni Morrison, que é uma escritora americana negra. Ela não é coincidência que seja nas vozes das mulheres afro-americanas escravizadas no Beloved, não conheço esse texto de Toni Morrison, as quais é totalmente negada a posição de sujeito, que encontramos o outro sujeito lindamente evocado na e através da própria impossibilidade de alcançar uma identidade autoconstituída. Exatamente lá onde o sujeito moderno é fraturado e onde ele é mais fraturado? Na mulher, mas se você for pensar, na mulher negra escrava, porque é lá onde o sujeito nunca se constitui como autonomia. É lá que você vai encontrar exatamente as dimensões, exatamente nessa autora, as dimensões dessa fluidez do sujeito antes da autoconstituição. E aí ela cita um trecho do texto, né? Esse outro sujeito é criado enquanto se reza e se vela por ela. E aí eu cito: amada, você é minha irmã, você é minha filha, você é meu rosto, você sou eu. Eu a encontrei outra vez, você voltou para mim. Você é minha amada, você é minha, você é minha, você é minha. O tempo do feminismo é o tempo do futuro anterior do outro, amada. Você me rememora? Sim, eu lembro de você. Você nunca me esqueceu. Seu rosto é meu. Então, essa zona do feminismo seria exatamente essa zona do outro. Né? Então, você encontrar esse outro, que não dispensa um certo utopismo, portanto, um certo solo que foi construído pela teoria crítica, tal, mas que também não fica abandonado a um campo que a teoria crítica chama, grosso modo, aqui nesse livro, pelo menos, de pós-modernismo. Então, gente, fazendo uma certa selvageria aí com Lacan, porque eu não conheço Lacan bem, o Yuri estava fazendo curso lá com o
Erivelto falando de Lacan, né? É, mas vocês não vão ver Era essas só imagens Freud. aí também, tá? Só Freud. Uhum. Mas é poucas. É, aí, mas se vocês quiserem estudar um pouquinho de psicanálise, as feministas trabalham muito com essa questão da psicanálise por razões óbvias, né? Porque a gente não trabalha as feministas não trabalham num nível biologizante. Elas trabalham, como vai dizer a Dulcília, no nível da construção do sujeito consciente e da história, da historicidade dessa construção do gênero, né? Então elas vão trabalhar nessas duas dimensões. E claro, tem o feminismo, como eu disse para vocês, é dizer um monte de coisa. Se vocês quiserem recuperar esse debate por esse livro, eu acho que é interessante. Óbvio que é um livro, elas mesmas vão dizer, durante o debate, é escrito por mulheres brancas, né, mulheres americanas, não só brancas, americanas, né, porque também você vai dizer que a Toni Morrison é uma afro-americana, tá? Então, você é uma afro-brasileira é uma outra coisa. E elas reconhecem exatamente essa questão que o feminismo comporta, as múltiplas alteridades. Então, não existe um único feminino, porque se você criar isso, e eu acho que o feminismo, lugar comum aí da propaganda tal, criam às vezes umas coisas assim, um certo essencialismo, né? Uma certa personagem, né? Mesmo que ele incorpore a multiplicidade, a diversidade, mas cria uma certa personagem que só se põe no lugar daquela outra personagem. Não é isso, é o pouco que a Dulce está dizendo, não é criar um outro sujeito da história que é um sujeito feminino, porque aí você só tocou uma coisa pela outra. Né? É o contrário, é mostrar como esse sujeito da história, que é a autonomia autoconstruída do homem, o iluminista, né? É, na verdade, construída porque apaga a alteridade. Então, por isso que ela chama essa questão da amada no final, né, do livro, que é exatamente lá onde essa alteridade ela, ela ainda é constitutiva, é que você vai encontrar os elementos para entender a autonomia, essa autonomia autoconstruída. O homem quer se pensar autônomo porque ele quer esconder a ordem da sua reprodução, né? De onde ele veio e aquilo de onde ele vem, e esse outro que o constituiu como um, né? Que é, no caso da psicanálise, no caso aqui do texto, geralmente a mãe, né? Ou a figura feminina, ou o feminino, nesse sentido de uma construção é, é, da consciência, né? Não é o feminino, o eterno feminino, nada disso. Então, um pouco essa questão que ela recupera nesse texto. E eu queria só trazer no final esse texto, não por causa que eu vá trabalhar com teoria feminista, porque realmente eu não trabalho muito com isso, né? Trabalho sim, leio, mas não sou grande conhecedora, porque isso serve, né? O feminismo serve como o espaço dessas outras alteridades que também hoje em dia estão em foco. Né? Mas como você vai construir essas alteridades? Jogando tudo fora? Não, porque jogar tudo fora pode ser também, pode ser um outro modo de construir. O que a Dulce está dizendo que não, e essas autoras estão dizendo que não, porque se você joga tudo fora, você joga inclusive essa dimensão para se pensar um espaço utópico do outro, né? Um espaço jurídico, um espaço político, né? Que foi construído, né? Que foi construído por um caminho dessa filosofia, desse pensamento que é falocêntrico, que é masculino, que é branco, mas que também criou esses espaços. Então, é um certo jogo, né, como você encontra. Por isso que ela vai falar que é uma espécie de jogo com Lacan, né? É invertendo Lacan que você vai encontrar essas questões, né? Eu só coloquei aqui quadros de homens, tá? Eu só coloquei pinturas de homens, tá? Mas existe hoje em dia vários estudos, são pouquíssimas mulheres pintoras, no século XIX nem tão poucas assim, né? Mas na história, por razões que eu considero um pouco óbvias, porque na verdade as mulheres tinham um lugar social que não era esse, e mais, pintura, escultura eram trabalhos manuais, eram trabalhos pesados, né? Eram trabalhos como coisa meio pedreiro, né? Uma coisa que você tem que construir a tela, você tem que carregar os materiais, você tinha que moer as tintas, você tinha que carregar. Então tinha um certo aspecto também de um trabalho meio rude. Mas existem mulheres, elas são muito recuperadas hoje em dia, não porque elas eram mulheres, né? Porque não fica uma coisa meio assim, o jogo da figurinha, né? Ah, tem uma mulher aqui, achei outra. Mas porque elas trazem uma dimensão, às vezes, para essa figuração, né? Uma figura que não vem delas, que não vem deles, veio delas. Embora, claro, seja totalmente pautada por elementos que são da construção do imaginário comum. Então, eu vou até colocar uma outra imagem aqui para vocês,
rapidinho, que não tem nada a ver, mas que eu estava estudando, né? Essa pintora, né? Eu vou pegar aqui para vocês, se eu encontrar. Ó, o quadro. Vocês conseguem ver esses quadros no chat ou não? Eu coloco aí, vocês não veem nada. Ó, essa aqui é a pintura e o raio-x da pintura, tá? A pintura está aqui do lado, é de uma pintora chamada Artemisia Gentileschi. O pai dela, Horácio Gentileschi, era um grande pintor italiano, que vai pintar depois na Inglaterra, e a Artemisia e os irmãos, porque você aprendia a pintar no ateliê né, no ateliê, os irmãos aprendem a pintar, eram pintores, é muito raro uma mulher pintora, a Artemisia, então, era pintora, e ela vai pintar esse quadro, que vocês estão vendo aqui desse lado, é a Susana no banho, que é uma tópica. Existem várias Susanas no banho, vocês vão ver Susana no banho de todos quanto são artistas. Então, Susana no banho não significa que é um tema feminino, ao contrário, é um tema que pode ser masculino, porque a Susana estava tomando banho e tal, enfim, e os velho babão lá ficam espiando a Susana no banho, e aí, como eles viram a Susana no banho, eles ficam tentando pressionar, e você vai ter que. É um pouco um estupro. Porque eles dizem assim, se você não ceder a nós agora, a gente vai dizer que você cedeu, né? A gente vai dizer que você é que quis, tal. Então, e aí ela não cede, enfim, um pouco a história é essa. Mas é um tema que servia também, claro, que é uma ideia moralizante, é uma tópica da Bíblia, né? Mas tem também um componente erótico da mulher no banho. E isso era pintado por vários homens, era comum, está na história. Só que aí ela pintou esse quadro que está aqui desse lado, que é essa Susana bem recatada, e o raio-x mostra esse outro quadro aqui desse outro lado, né? Que é um outro tipo de Susana, que eu nunca vi nenhuma figuração de Susana, em que ela está em desespero. Então, num certo sentido, não é por ser mulher só que eu encontrei uma mulher pintora, é também quais são as dimensões dessa figuração do feminino dentro de uma convenção, porque é convencionado, tá, como no Lacan, tal, podem aparecer. Quais são os elementos dessa dimensão feminina que podem ou não aparecer? Da Artemisia, eu não tenho esse volume ainda, estou procurando. Existe todo um processo na vida dela, porque ela foi estuprada quando era menina, e existe o processo de condenação, né? Então, do que era o que era um estupro naquela época, que era uma coisa muito mais complicada, né? Então, você tinha que provar que que tinha sido realmente você, tal, a mesma coisa, muito parecido e muito diferente. Então, existe esse processo foi publicado, né? Então é interessante também pensar essa dimensão, não é naturalizar, dizer, porque ela era mulher, ela pintou coisas de mulher, não sei, não é isso. Existe toda uma convenção e uma cultura a partir da qual ela pode ter dado uma imagem do outro, entende? Um pouco também como acontece nessas figurações do Lacan. Ou não também, a gente pode encontrar mulheres que simplesmente repetiram a convenção, o que é muito comum também, né? Porque, né, somos todas pessoas que vivem um tempo histórico, né? Não é essa a questão. Então, é um pouco essa dimensão que é interessante pensar a partir desse debate feminista. Aí vocês podem pensar em vários outros elementos, né? Desses outros que ficaram subjacentes, né? Recentemente, já está quase acabando a aula, né? A gente tem que ir lá para outra. Não dá mais um tempinho. Recentemente, não sei se vocês viram, eles levaram o corpo do Alexandre Dumas para o Panteão, vocês viram isso? Eles levaram a Josephine Baker, né, que é um lugar lá, enfim, na França, que eles põem os grandes nomes, né, que eram todos homens, claro, né, e todos brancos. E eles levaram agora, recentemente, acho que o Macron foi lá, vou até achar aqui a reportagem, peraí. Recentemente, isso foi bem recente, ó. Não vou achar. Tá, deixa eu ver se aqui. Peraí. Ótimo, né? Ficar procurando a coisa na hora, né? Então, eles transladaram, né, aqui a homenagem ao autor de Os Três Mosqueteiros. Vocês sabiam que ele era o autor dos Três Mosqueteiros, né? Não sei, imagino.
que é um grande autor francês e tal, enfim, e ele foi então transladado agora recentemente para, eu não estou achando a reportagem, mas depois eu acho. Transladaram os restos mortais para esse lugar onde ficam os grandes, tipo a Academia Brasileira de Letras, sabe? Onde ficam os grandes, os restos mortais do Machado de Assis e tal. Ele não estava lá, porque ele era mulato, ele era negro. Então, porque o pai dele era do Haiti. Então, uma coisa assim que inclusive é uma questão, né, e você vai pegar a literatura dele, tem algum elemento que trata disso? Não. Mas como que a gente pode ler essas questões, né? Ou não também, você pode não encontrar nenhum traço, né, desse outro, nessa figuração. Então é um pouco uma questão que eu acho que esse tipo de história que as feministas põem, abre para nós, é esse outro, que geralmente é apagado. Ou ele é normatizado, né, ele é transformado numa figura que é no Brasil a gente fala do branqueamento, ou a mulher que ela é transformada num duplo do homem, numa figura masculina, ou você entende exatamente a potência dessas alteridades, né, e elas vão começando a aparecer. E é um pouco a questão que eu queria trazer hoje para vocês, assim, para fechar um pouco esse curso que eu vou ficar procurando agora do coisa. Não vou achar, né? Aqui, ó. Até francês, mas deixa eu lá. Bom, depois vocês procuram também, pode estar meio errada aí a minha informação. Eu li recentemente sobre isso, mas li meio assim também, meio no jornal. Mas é uma questão, né? Então, são questões que dizem muito também da nossa cultura, né? Como é que a gente entende isso. Não é só esse problema do lugar de fala, mas talvez a noção de lugar de fala seja uma simplificação para a compreensão mais comum disso que a gente está falando, né? Como é que, por exemplo, é uma mulher mostrando uma mulher dentro de uma convenção que era uma convenção social, a convenção da Susana no banho, como você mostrava um nu, né? Não é uma mulher realista, não tem nada, não existe isso. Mas como esses dados podem ser interessantes. Por exemplo, uma das coisas que as feministas que leem a obra da Artemisia é muito polêmico, tá? Porque tem gente que acha que é simplesmente uma pintora como qualquer outra da época. Mas, por exemplo, ela tem uma alegoria da pintura, que é ao mesmo tempo um autorretrato. E a alegoria da pintura, a pintura é uma mulher, né, ela carrega um broche, tem toda uma figuração, ela carrega a paleta, tal, é uma alegoria. E tem tudo no caderno, no livro de alegoria, como é que você desenha a pintura. Agora, nenhum pintor pode fazer a alegoria da pintura e também um autorretrato. Então, esse lugar outro, né, em que você consegue essa ambiguidade. É um autorretrato, e na verdade, eu já li em outros lugares que não é um autorretrato, mas essas coisas são muito difíceis, né? Uma outra pintora que ela pintou, uma amiga dela, mas aí. Mas é uma mulher pintando que também pode ser uma alegoria da pintura. Então, todo esse jogo só é possível porque você está num outro, né? Num outro lugar, entende? Assim, numa outra dimensão, né? Mas, enfim, aí fica em aberto para vocês. Não sei se vocês têm alguma questão sobre isso. O semestre que vem, aí fica o convite, vocês têm, desde professores homens, tá? Que não existe esse problema também, tá, gente? Que estudam feminismo, entre eles o professor Erivelto, né? Que eu falei para o Yuri, porque o professor Erivelto ele estuda psicanálise, tem esse interesse em as ciências humanas e em relação à psicanálise, né? Em relação a esse elemento da psicanálise. Então, se vocês quiserem fazer um curso dele, eu não sei se ele vai dar curso semestre que vem, mas geralmente são cursos bastante avançados, né? São cursos mais para o final do curso, filosofia da psicanálise, tá? Que demandam que você já tenha bastante traquejo de leitura estrutural, porque os textos não são tão simples, né? E pressupõe muita leitura, ele realmente pressupõe que você leia muito durante o curso, né? É um curso pesado, mais vocês podem fazer. E tem também curso de filosofia e feminismo, que já é um curso sem pré-requisito, que geralmente é oferecido, inclusive, numa certa interface, nem sempre, porque depende um pouco do professor, com o ensino de filosofia que inclui mulheres, né? Então tem essas dimensões também. O semestre que vem vai ter essa disciplina filosofia e feminismo. Se vocês quiserem fazer essa aí, não tem pré-requisito, não tem contraindicação. Né? Sempre quando vocês forem fazer uma disciplina, vocês olhem se ela tem pré-requisito, mas mais do que isso, tá? Olhem também o programa, veja se vocês vão dar conta do programa, porque às vezes o professor pensou
num curso a partir do escopo da disciplina, que é um curso avançado, né. Às vezes eles usam muito pra ideias filosóficas em forma literária para dar cursos bastante avançados, e aí você entra ali: "Ah, mas não tinha pré-requisito, ah!", né, mas você sempre pergunta para os colegas, tá, e deem uma olhada no programa também, né, os programas dizem muito sobre a disciplina, né. Por exemplo, o meu programa, sim, ele é Deus e seu tempo, mas ele demonstra que ele vai ser simples, né, porque são poucos textos, né, não são textos muito pontuais, tal. Agora você pega um programa em que você vai ler um livro inteiro, assim, tal. Então, Maria Angela, o pessoal tem um grupo, não tem ou não tem mais, Yuri? Pergunta para o Yuri, eu não posso falar, né. Não, tô brincando. Uhum. Tem um grupo no WhatsApp dos alunos, eu até tentei se tinha espaço, mas ele tá cheio, né, porque o WhatsApp só deixa 250 pessoas, Ah, aí tem que esperar alguém ficar puto lá, sei lá, alguém brigar e sair. Aí eu é. vejo se Aí se vocês dá querem lugar. entrar. Ah, eu fiz curso de filosofia e feminismo esse semestre e achei bem tranquilo, então. É tranquilo porque é um curso depende, tá, se for o Erivelto que vai dar, não vai ser tranquilo, né. Não, não, porque assim, mas tem cursos que são mais, depende muito de como o professor pensa a própria disciplina, né, sim. Isso, com a professora Lígia. Também a professora Ana Miriam dá muito essa disciplina, a professora Raquel já falou de oferecer, né, então fica aí o convite também, tá, gente? Porque também você pode não ter nenhum interesse em estudar dimensões do feminismo, ter interesse em estudar Quine. Eu não vejo nisso um problema. Eu acho que é só a gente tem que dar uma espécie de explanação de quais são as questões realmente prementes na atualidade, inclusive em relação à filosofia. A filosofia, se ela foi cobrada no século XX por qual era o seu escopo, hoje ela é cobrada por qual o seu lugar de fala, né? Um pouco essa questão, né? Gente, eu vou ter que ir daqui a pouquinho lá, não, ainda tá tempo, é 8h25, né, então dá tempo ainda. Mas então, por isso que eu quis fechar um pouco esse texto, assim, e o último texto que estaria lá para vocês lerem, que é esse da Hannah Arendt, A Quebra entre o Passado e o Futuro, na verdade tem 2 páginas, é um pouco, a narração do curso, exatamente, porque ela fala de uma figura do Kafka, né, que fica, entre esses 2 grandes blocos, né, então o que que é o presente, né, o que que é o aqui e agora, né, você não está nem no passado e nem no futuro, mas você num certo sentido está oprimido entre os 2, né, tirando alguma coisa daqui para ir para lá, ou na verdade, quase que suplantado por essas 2 dimensões, né, pelo passado, pelo futuro, mas o presente é isso, né, o presente é o aqui e agora, o que nós estamos vivendo é um pouco essa intersecção entre esses 2 elementos. Aquilo que se deu e a perspectiva projetiva do que pode vir a ser, a partir disso que se deu, e a partir também desse aqui e agora, desse momento do presente, né, que nós vivemos, né, nós estamos aqui no presente, aqui e agora, demandando elementos do passado, Kant, Hegel, Heidegger, a Segunda Guerra, o colonialismo, tal, e tentando apontar para o que virá, né. Então a gente está aí nesse meio, né, pouco. Então, gente, alguém teria alguma questão? Vocês gostaram do texto? Na verdade, vocês quando vocês forem estudar esse texto de novo, vocês vão perceber que eu fiz uma apresentação muito assim, tá, mas é mais pouco essa questão para colocar a dimensão, do que vocês vão ver. Eu queria ter feito PowerPoint, mas fiquei com um pouco de medo, né, de assustar vocês, então só coloquei algumas figurinhas aí para vocês pensarem um pouco também nessa dimensão, porque também esse tipo de imagem é tão, né, assim, claro, a gente vive um neopuritanismo muito grande, né, eu vou falar para vocês, gente, eu dei aula no ensino médio, eu mostrei essa imagem, eu mostrei essa imagem do Magritte, porque estava no livro e eu simplesmente abri e mostrei. Nós aqui, se vocês quiserem, olha, o que eu faço, eu não saio de nenhum grupo, uma hora eu vou ter que sair porque eu tenho 500 milhões de grupos. O que eu faço é, se esse grupo continuar, e quem quiser continuar, eu continuo usando esse grupo para mandar informe, para mandar palestra, para conversar de vez em quando, se vocês quiserem, mas vocês podem fazer um outro grupo com seus amigos,
E claro, nos veremos no futuro, né, imagino, né, assim, imagino que alguma disciplina talvez vocês peguem novamente comigo. Geralmente eu dou estética, geralmente, mas não sempre. E às vezes contemporânea, né, uma disciplina meio assim, contemporânea. Agora eu vou dar metafísica, que na verdade é filosofia contemporânea. Aqui no nosso departamento a gente entende assim, mas, e às vezes algumas optativas, mas é mais raro. Mas talvez nos veremos sim por aí, né. Quem sabe o semestre que vem no corredor, vocês vão descobrir meu vestido de chiquinha, né, enfim, conhecer os professores ao vivo, né. A partir do dia 27, a oferta já está pública, né, e a partir do dia 27, vocês podem pegar esses programas, né. Vale lembrar, existe uma distinção entre ementa, que é sempre fixa, e é um genericão, e o programa. O programa é a partir da ementa, e a ementa geralmente aqui no nosso departamento, ela é bem genérica mesmo, porque ela vai deixar que o professor estabeleça um programa. E por que isso? Porque os professores são pesquisadores. Às vezes o professor está pesquisando uma coisa que ninguém pesquisou, que ninguém não está já nos livros. Então, ele vai dar o curso a partir desse núcleo de pesquisa que ele está fazendo. Então, ele vai adaptar a ementa. Então, sempre olhem os programas, porque às vezes pode ser que vocês se interessem muito por uma. A ementa nem te interessa tanto, mas você olha o programa e fala: nossa, é a disciplina que eu quero fazer, né? Quero fazer essa disciplina. Então, olhem os programas, tá? Nem todos os professores publicam. Às vezes tem professor que, por várias questões, não deu tempo, tem muitas coisas, né? Enfim, a gente, mas, assim, geralmente eu não publico, por exemplo, dessa disciplina aqui eu não publico, porque vocês não vão ver mesmo, né? Primeiro ano vocês não têm escolha. Eu não publico de introdução à filosofia, porque é para outras disciplinas, ninguém vai olhar, porque os alunos são de direito, eles não têm acesso ao fio.nb, só depois. Aí depois eu falo para eles, ó, as outras disciplinas estão lá. Agora, quando é uma disciplina optativa, que é uma coisa muito específica, aí a gente publica, mas tem professor que publica, inclusive os de IPF e HF. Vocês vão ver se vocês entrarem lá, que o programa de IPF do professor Márcio, que foi de manhã, é completamente diferente do meu, bem diferente, né? Isso é interessante também, eu acho isso que é um grande jogo, né, que é o grande jogo da universidade. Você não tem uma coisa fixa, não tem um programa que você repete, que está tudo apostilado, que é sempre igual, tarã, é uma coisa muito muito viva, né. Tem que ser assim, gente, vocês têm que brigar por isso, porque as pessoas não entendem, né, principalmente uma espécie de escolarização da graduação, que a gente tem que ter currículo fixo, que tem que ter ementa, que uma ementa, porque: "Ah, então, mas eu vou falar para os meus alunos de Aristóteles, você não falou para eles de Aristóteles?". Não, exatamente porque história da filosofia é isso que eu falei para vocês. A história da filosofia é como um rio, onde você entrou, você está no rio. Se e se vira maluco, né, não, mas assim, não é assim: "Ah, porque não é uma espécie de conteúdo". É uma forma, né, é um instrumental. Então, não, eles nunca leram sobre Aristóteles. Se você trabalhar o texto do Aristóteles, você vai entender. Então, um pouco essa dimensão que eu acho que a gente tem que recuperar da universidade, né. A universidade é um lugar de pesquisa, né, de ensino também, claro, né. E eu não pesquiso, nem nada disso que eu falei para vocês, mas assim, que eu trago esses elementos, porque eu pensei esse curso assim, assado, depois ele vai mudar, eu já fiz esses cursos de vários outros modelos, né. Tem um professor que está dando tal coisa, então vou falar de tal coisa, porque vai ser legal para ele. Então muda, né, então também. Então, gente, acho que é isso. Vocês querem fazer alguma questão? Então, voltando, né, ao exercício exercícios de erudição. O exercício sobre erudição, para dia 6, último dia de aula, e o exercício final, a avaliação, a segunda avaliação, que é uma coisa muito simples, tá, não precisa escrever 14 páginas, né, teve gente que escreveu 7 páginas, pode ser 1 ou 2, 1 página, só uma explicação bem simples, eu não vou falar que está impreciso, tá, porque vai estar mesmo aqui, agora a gente está no impreciso, a gente está simplesmente expondo uma questão muito de fora, né, só tentando fazer um panorama, para o dia 10, e a gente depois conversa sobre a nota quando sair. Semana que vem, só fechando mesmo, porque aí eu vou para outra aula, né, deixa eu ver aqui. Queria lembrar vocês que que bom. Eu queria lembrar vocês, gente, que a semana que vem é a semana de monografias.
e se vocês quiserem assistir as monografias, vocês podem assistir, tá. Vão ser publicadas, tá, eu coloco lá para vocês a planilha. Sai o link, né, do Teams, às vezes fala para mandar por e-mail e tal, mas sai o link do Teams, geralmente de onde vai ser a sala, e elas são públicas, tá. Então se vocês quiserem assistir escondidinho lá, assim, alguma monografia para ver como é que são as defesas de monografia, vocês podem olhar, inclusive conhecer o que que os nossos alunos estudam, né, no final, assim. Ah, que bom, gente. Eu tento ser sempre muito compreensiva, assim, enfim, mas eu acho que todos os professores estão sendo, né, eu espero. Não, mas enfim. Mas o semestre que vem, gente, vão aí com força, que vocês vão ter aula ou com a Lígia ou com o Eric de ética, com o Alexandre Costa Leite e com o professor substituto de lógica, e com o professor Eduardo Wolff de Antiga, tá. Então vocês só vão ter aula com homem, porque vocês gastaram todas as mulheres do departamento no primeiro ano. Mas aí vocês vão perceber muito do que a gente falou aqui. Fiquem atentos com os métodos com os quais o professor trabalha, porque às vezes são diferentes. Eu tenho a impressão que o professor Wolff, que eu não conheço, porque ele entrou na pandemia, então a gente não se conhece pessoalmente, ele é mais historicista pela própria questão da disciplina, ser filosofia antiga. Aí vocês vão ver o professor Costa Leite ou o professor de lógica, evidentemente vai mais para a questão de formalismo. O Eric e a professora Lígia, inclusive a professora Lígia é uspiana, como eu, trabalham mais rente ao texto, né, então aquela leitura de desdobrar o texto, então vocês vão percebendo um pouco também esses movimentos, tá. Então, gente, obrigada, e eu vou baixar essa aula aqui, apesar não vai aparecer os desenhinhos, fica só para vocês, os desenhos da aula. Em outro continente. É. Bom, galera, vou lá Acho que porque tem precisa só, tá gravando ainda? Acho tá, que já parou? não, vou parar, porque você quer falar alguma bobagem? Não, é só porque